Boa noite. Quanto tempo eu não vinha no meu canal trazer uma mensagem para nós meditarmos juntos, mas aqui eu quero imediatamente, em pequenas palavras, em alguns minutos, trazer uma mensagem para você, que se encontra lá no livro de Provérbios, né? No capítulo 22 e versículo 22, que diz assim: Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será advogado deles. Aqui Salomão está se referindo, né? O rei Salomão está se referindo aqui no livro de Provérbios que nós não devemos explorar os pobres. Esses pobres que ele fala não são pessoas pobres de espírito, né? Porque existem as pessoas pobres de espírito. Ele está realmente se referindo a pessoas pobres, a pessoas realmente de baixa renda, pessoas que não podem, né, sobreviver, que passam necessidade, passam fome, passam todo tipo de necessidade, né? Não tem muitas vezes um dinheiro, não tem uma renda para comprar algo para ela, algo que ela necessite, né? Ou para comer, ou para vestir. Então aqui Salomão está dizendo: não explore os pobres por serem pobres. Nós não devemos explorar os pobres. Muito pelo contrário, nós temos aqui amá-los, entendê-los, ajudá-los, né? Principalmente isso, ajudar eles, né? Naquilo que eles precisam. Nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será advogado deles. Essa parte aqui, sim, eu acho o máximo, porque diz que o nosso Senhor Jesus é advogado deles, ele é advogado dos pobres, né? Porque a gente vê quantas pessoas muitas vezes gostam de julgar, gostam de crucificar as pessoas pobres, né? Gostam assim, bom, se puder, leva para o tribunal e começa a julgar. Não. Jesus, ele é advogado dos pobres, ele defende eles. E eu quero dizer particularmente eu sou uma pessoa assim que graças a Deus, Deus tem suprido as minhas necessidades, né? Deus tem dado aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, como diz lá em um livro, né, que fala em Provérbios também, eu não estou lembrado do capítulo, mas que fala que diz bem assim, ó, que não me dê mais do que eu necessite, né, o que eu precise, para que eu não venha dizer não preciso de ti, e nem menos para que eu não venha roubar, né? Então são coisas assim que é algo assim que eu amo estar com as pessoas pobres, as pessoas que são humildes, né? Eu gosto muito de ajudá-los, gosto muito de estar perto dessas pessoas, porque o nosso Senhor Jesus, ele amava andar com os pobres, ele amava andar com os ricos, ele amava andar com todas as pessoas. O nosso Senhor Jesus, como diz a palavra dele, ele não tinha acepções de pessoas, ele amava estar com o pobre, com o rico, andava com o aleijado, andava com os doentes, ele andava com todos. E nós também temos que ser assim, principalmente com as pessoas pobres, com as pessoas humildes. Nós temos que, né, procurar ser que nem Jesus, seguir o exemplo do nosso Jesus amado, de ajudar, de poder dar um alimento, né, de alcançar, de passar por esses pobres e ajudar eles, né? Eu gostaria de complementar ali também que fala no livro de Provérbios também, Provérbios Salomão fala, né, no capítulo 28, vamos ver ali, capítulo 28, 27, que diz assim: quem dá aos pobres não passará necessidade, viu? Coisa mais linda. Aquele que dá aos pobres, que dá com amor, com carinho, não vai passar necessidade. Mas quem fecha os olhos para não vê-los, muitos fecham, né? Os olhos para não vê-los. Muitos fecham os olhos para um mendigo na rua, olham para eles e não são capazes de dar um sorriso. Muitas vezes tem até uma moeda para dar, né? Para doar, mas não dão, né? Então fecha os seus olhos, faz de conta que nem vê aquela pessoa, ignora, né? Mas não, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Muitas vezes a gente não sabe por quê. Existem tantas maldições na vida das pessoas, né? Muitas maldições que não são quebradas. Às vezes oram, vão nos cultos, fazem tantas correntes, mas ali tem maldições, né?
sofrerá muitas maldições, muitas vezes, coisas ruins vão acontecer. Por quê? Fecham os olhos para os pobres, e nós não temos que fazer isso. Mas sim, nós temos o quê? Quem dá aos pobres não vai passar necessidade. Saiba que tu não vai passar necessidade, saiba que no dia que tu precisar, tu vai ver que Deus vai estender as mãos para ti, Deus vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar, para te fortalecer, para te dar aquilo que tu necessita, quem sabe um alimento, quem sabe até mesmo um consolo no momento da tua necessidade, porque necessidade muitas vezes não é somente a falta de um alimento, a falta, né, a fome. Não, a necessidade muitas vezes é aquilo que tu está necessitando dentro da tua alma, do teu espírito, né? Precisa de uma palavra de conforto. Então, se tu ajudar os pobres, com certeza, no momento da necessidade, tu vai encontrar alguém. Deus vai colocar um anjo para te ajudar, para te esclarecer, para te dar força, para te animar, para te encorajar, né? Mas quem fecha os olhos para não vê-los, não faça isso. Abre teus olhos e olha para os necessitados na rua, para o mendigo, olha para aquele homem de rua, para aquela mulher de rua, né? Aqueles que fecham os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. É a palavra do Senhor que está dizendo isso. Então que nós possamos, né, não fechar os olhos, mas sim abrir os nossos olhos e ver, encontrar. Quando vê eles na rua, dá um sorriso. Quando puder, dá uma moeda, dá uma moeda. Quando puder ajudar com algo, ajuda, porque vai ser assim, ó, gratificante. Além de tu não passar e não sofrer muitas maldições, né? No futuro, tu não vai passar maldições. Isso aqui é a palavra de Deus está dizendo. Tu vai ser uma pessoa que tu vai ser uma pessoa feliz, tu vai te sentir até feliz contigo mesma, né? Eu sou assim. Eu gosto muito de, eu posso dizer que nem eu, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar no meio dos pobres, né? Eu também sou uma pessoa pobre, mas graças a Deus, como eu já disse, Deus ele tem suprido as minhas necessidades. Graças a Deus, ele tem me dado aquilo que eu preciso e necessito. Então, quando eu tenho um troquinho, quando eu tenho uma moeda, quando eu tenho alguma roupa, eu tiro de mim mesma, né? Eu tiro de mim mesma e dou, alcanço, né? Acolho com amor, com carinho, porque é isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina, né? Nós temos que amar, nós temos que estar junto dessas pessoas. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês e que vocês possam meditar, que vocês possam nesta noite se alimentar, né? E eu creio que quem ouvir essa palavra e talvez não esteja fazendo uma boa ação, que comece a partir de hoje a fazer uma boa ação para os pobres, né? Ajudando eles, acolhendo eles, né? Porque no futuro tu não vai ter muitas, como diz a palavra, não sofrerá muitas maldições. Tu não vai sofrer maldições, mas sim tu vai ajudá-los eles, né? Tu não vai fechar os olhos para eles, mas sim tu vai dar para os pobres, tá? Essa é a palavra que eu queria deixar e eu quero desejar uma boa noite para todos vocês, que Deus possa abençoá-los e fortalecê-los cada vez mais. E fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.